tudo bem com vocês? Que bom poder falar com vocês de novo, eu tava com saudade. Bom, nós agora estamos começando uma fase nova das nossas atividades com o Hope Kids e você faz parte disso. Para ficar ainda melhor e mais legal, agora você tem aí com você uma revista que é a nossa revista da EBD. Cuide bem dela, viu? Muito capricho. Todas as semanas, eu ou alguma outra tia do Hope Kids vai gravar uma história, a história da revista, para que você tenha aí na sua casa a possibilidade de fazer atividade. Durante a semana, você pode abrir a sua revista na lição que a gente vai falar todas as semanas e fazer atividade. Se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, peça ao papai e à mamãe ou alguma outra pessoa que te ajude. E aí você faz com todo capricho, bem linda essa atividade. Hoje nós vamos começar essa fase nova. Então, você vai ter a oportunidade de fazer a lição número 1. Nós estávamos falando na outra revista sobre pessoas que Deus escolheu para liderar o seu povo. Essas pessoas aconselhavam, cuidavam, orientavam o seu povo, o povo de Deus, para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. E nós aprendemos muito sobre um personagem bíblico muito legal, Moisés. E a gente vai começar falando sobre ele, para entrar no tema da revista, dessa revista nova que a gente está começando, que é Josué, tá bom? A gente tem que voltar um pouquinho para a gente entender o que estava acontecendo, não é mesmo? Deus escolheu pessoas incríveis para liderar o seu povo. Um deles foi Moisés. Moisés ajudou o povo a sair do Egito e eles estavam andando pelo deserto a caminho da terra que Deus havia prometido. Mas sabe, crianças, Moisés era uma pessoa como eu e como você. E sabe o que todas as pessoas têm em comum? Isso quer dizer, todas as pessoas têm. Não existe uma pessoa que não tem. Pecado. Moisés também tinha pecados, assim como eu e você. E um dia ele desobedeceu a Deus. Quando o povo estava caminhando no deserto, em algum momento eles sentiram sede. Deus havia falado a Moisés que ele deveria falar com uma rocha, falar com uma pedra. E dessa pedra sairia água suficiente para que todo o povo bebesse e eles não tivessem mais sede. Mas Moisés ficou irritado porque o povo estava reclamando, sabe? E acabou batendo na rocha, ao invés de falar como Deus havia ordenado que ele fizesse. Saiu água, o povo bebeu. Mas tudo o que a gente faz tem uma consequência, não é verdade? Quando a gente desobedece os nossos pais, a gente tem uma consequência. Quando nós estudamos e aí fazemos todas as atividades da escola direitinho, nós também temos uma consequência. Seja boa ou seja ruim, todos nós fazemos coisas e todas as coisas que nós fazemos têm consequências. E a consequência do que Moisés fez, da desobediência de Moisés, foi uma não muito boa. Moisés, que já estava caminhando com o povo há algum tempo, levando esse povo para a terra prometida, não entraria mais no lugar, nessa terra que Deus havia prometido. Moisés continuou a liderar o povo de Deus, mas ele não entraria mais nessa terra que Deus prometeu. Por isso, Deus escolheu uma pessoa que já era ajudante de Moisés para liderar o seu povo. O nome dele é Josué. Josué agora seria o novo líder do povo. Assim que Moisés morresse, Josué assumiria esse lugar e continuaria levando o povo para a terra prometida. Então Deus falou que Moisés deveria chamar Josué
na frente de todo o povo e também do sacerdote. O povo, o sacerdote, e na frente de todo o povo, ele deveria orar e abençoar Josué, fazendo com que ele fosse agora o novo líder do povo, que o povo reconhecesse e obedecesse ao que Josué estava falando, porque foi Deus quem escolheu Josué. E assim foi feito. Moisés tinha uma última missão. Deus falou que ele deveria subir a um monte bem alto e lá de cima ele veria a terra que Deus prometeu ao povo. Moisés ficou feliz de ter visto para onde o povo estava indo. Você sabe o que aconteceu? Nesse mesmo monte onde Moisés subiu, Moisés morreu. E a Bíblia diz que Deus mesmo enterrou Moisés. E ninguém nunca soube onde Moisés estava depois que ele tinha morrido, sabe? Como nós vemos hoje cemitérios e lugares onde são enterradas as pessoas, ninguém sabe, porque Deus mesmo enterrou Moisés. E agora estava o novo líder do povo, Josué. Sabe, crianças, a Bíblia diz que o próprio Deus disse a Josué que ele deveria ser forte, corajoso e muito obediente a tudo o que Deus havia falado. E Deus disse que estaria com ele sempre, que ele nunca ia abandonar Josué. E foi isso que aconteceu. Josué agora era o líder escolhido de Deus para governar esse povo, para liderar esse povo a caminho da terra prometida. E eles chegaram até um lugar que era muito incrível, muito maravilhoso. Uma cidade muito boa chamada Jericó. O povo de Deus ia ficar nessa cidade. O problema dessa cidade é que nela haviam pessoas que não queriam que o povo de Deus estivesse junto. E aquela terra seria somente do povo de Deus. Mas como então o povo faria para entrar nessa terra, entrar nessa cidade e ficar lá? Tinha que ter um plano, né? E foi isso que aconteceu. Deus deu um plano para Josué. Essa cidade era uma cidade muito boa. E ao redor dela havia muros bem grandes que protegiam essa cidade de todas as invasões. Mas eles precisavam ver como era dentro. Eles precisavam saber como era essa cidade para poder entrar nessa cidade e lutar contra o povo que estava nela. Então Josué chamou 2 espiões. Josué havia falado com esses 2 homens que eram do povo de Deus, que eles deveriam entrar na cidade e aí ver essa cidade para eles começarem a pensar em entrar nessa cidade. Então eles precisavam saber como é que estava tudo, como é que eram as pessoas e tudo mais. E ele mandou esses 2 espiões entrarem na cidade para ver como tudo estava funcionando, o que eles poderiam fazer para poder conquistar essa cidade. O rei mandou os seus soldados procurarem em todo canto esses espiões que estavam na sua cidade. E eles tiveram notícia de que Raabe poderia ter escondido esses homens. Então eles foram na casa de Raabe e falaram com Raabe a respeito desses homens. Mas Raabe fingiu que não sabia de nada e deixou eles escondidos lá. Depois que as coisas se acalmaram, Raabe foi até o encontro desses espiões no esconderijo e falou com eles. Raabe sabia que eles eram servos de Deus e que Deus era todo poderoso e que ele guardava e protegia. Ela também confiava nesse Deus, embora todas as pessoas da cidade dela não confiavam em Deus, mas ela sabia que o povo de Deus era um povo especial e era protegido por Deus. Então Raabe fez um plano. Ela falou para eles que eles deveriam sair
se esconder durante 3 dias. E depois desses 3 dias, quando as coisas estivessem calmas e os soldados já tivessem esquecido deles, aí então eles deveriam ir para a sua casa. Como eles saíram da casa de Raabe, Raabe pendurou uma corda vermelha na sua janela. E eles desceram pela janela, o muro inteiro pendurados numa corda. E aí foram para outro esconderijo, onde eles ficaram 3 dias. Mas antes de eles irem embora, eles falaram a Raabe que ela deveria deixar essa corda amarrada na sua janela, uma corda vermelha. E aí as pessoas, o povo de Deus, saberia que ela era amiga do povo de Deus e que também deveria ser protegida quando eles entrassem para poder dominar toda essa cidade. E assim aconteceu. O povo de Deus, depois de 3 dias, recebeu a notícia desses espiões. Eles chegaram lá, falaram que era uma terra muito, muito boa e que havia lá uma família, uma mulher e sua família que deveriam ser protegidas, porque ela ajudou o povo de Deus. Sabe, crianças, essa é uma história muito legal. E Deus fez com que esse povo chegasse até a terra de Jericó, a cidade de Jericó, e que Raabe fosse protegida junto com a sua família. Mas você vai saber mais sobre essa história, mais detalhes de como o povo conquistou essa terra mais pra frente. Então fique ligado nas próximas histórias que nós vamos contar durante as semanas. E aí você vai saber como tudo aconteceu. Eu só posso te dizer uma coisa: foi maravilhoso e foi realmente um milagre. Como será que o povo de Deus conseguiu entrar e conquistar uma cidade que era toda cercada por muros altos e muito fortes, que cabiam até uma casas construídas em cima dele? Eu acho que você vai ter que esperar os próximos capítulos dessa história para saber como tudo terminou. Por hoje, a gente precisa lembrar de uma coisa: Deus prometeu que seria com Josué e o seu povo, que jamais abandonaria. E ele fez o que ele prometeu. Hoje também é assim. Deus disse que estaria conosco e que não nos abandonaria. E Ele nunca nos abandona. Nós podemos contar com Deus, com a sua presença e com seu amor conosco. Que bom, né? É muito bom saber que Deus está conosco todos os dias e que nós nunca seremos abandonados por Ele. Deus abençoe você. Se você gostou dessa história, curte e compartilha. Conta para alguém essa história incrível que nós começamos a aprender hoje. E espere, não desista. Tem muito mais coisas para acontecer, tá bom? Deus abençoe você. Um beijo e até a próxima semana.